Fala galera, uma ótima segunda-feira para vocês, um bom dia se você estiver vendo de manhã, uma boa tarde, uma boa noite, independente da hora que você estiver vendo aí. Eu vim trazer mais uma palavra aqui, mais um vídeo aqui. Só peço que você compartilhe a palavra de Deus. Eu aprendi que às vezes as pessoas falam, mas como que eu vou pregar o evangelho? E não sei o que tem. Amigão, você compartilhando essa live, você vai estar fazendo isso, você vai estar falando do amor de Deus. Mas eu não sou bom com palavras. Compartilhe essa palavra, não só a minha, de outras igrejas, de outras denominações, mas que seja da palavra de Deus. Amém? E Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Vou trazer uma palavra hoje que fala um pouquinho de chamado. Hoje eu estava conversando no serviço, um colega meu falou, como que você sabe aquilo que Deus quer para você na sua vida? Vou falar um pouquinho da experiência que eu tive. Eu estou lendo Filipenses, capítulo 3, versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu também, há muito tempo atrás, eu não entendia, eu não conseguia falar qual que ia ser meu chamado, o que eu vim fazer aqui na terra, o que Deus quer de mim. E por muitas vezes eu me perguntei isso, por várias vezes me perguntei isso, mas como que eu faço para saber que eu vou fazer aquilo que o chamado que Deus tem para minha vida? Primeiramente, todos nós somos chamados. Todos nós temos chamados. Não tenho chamado e tal. Você só não descobriu o seu chamado. Essa é a questão. E como que eu descubro o meu chamado? Primeiro, você busca muito a Deus. Você pede muito a Deus para Ele mostrar para você que quando for o chamado, você se prepara também. Para que quando você estiver preparado realmente, quando Deus te der isso, você vai estar preparado. E como saber que é isso o meu chamado? Vou te falar como. Há um tempinho atrás, muito tempo atrás, logo que minha mãe faleceu, eu lembro do meu primeiro acampamento. Foi um dos acampamentos mais difíceis para mim, mas foi um dos mais edificantes. Foi quando minha mãe tinha acabado de falecer, fazia mais ou menos 1 mês, 2 meses mais ou menos. Eu não lembro certinho a data. E minha mãe, ela tinha um grande dom. Minha mãe tinha um dom de ganhar almas. Parece que era incrível. Onde minha mãe ia, ela conseguia ganhar almas. Ela tinha essa vontade. Isso ardia no coração dela. E eu sabia que o chamado da minha mãe era aquilo. Era ganhar almas para Deus. E sempre admirei muito a minha mãe. Sempre foi minha maior inspiração, sempre foi minha mãe. E logo depois teve o acampamento e eu não queria ir. Aí o pessoal da igreja, não, vamos lá, isso vai ser bom para você, vai ser edificante. E eu lembro como se fosse ontem. Eu tava na hora da adoração do culto lá. Eu lembro que o Júnior veio orar para mim. E aí quando ele veio orar para mim, a unção foi tão grande que o Júnior veio, eu me lembro que nem ontem. O Júnior veio e falou assim para mim: o legado da sua mãe não acabou. O legado da sua mãe, o chamado da sua mãe vai passar para você. Que é um som que minha mãe tinha de ganhar, mas iria passar para mim. E aquilo me marcou uma época, mas ao decorrer do tempo eu esqueci disso. Já não lembrava mais. Sabia que eu tinha algo assim para fazer e muita coisa acontecendo na minha vida, eu se preocupando com as coisas. E virei líder de jovens, amém, e hoje consigo levar a palavra, Deus me abençoou muito, mas há um tempo atrás também eu tive uma experiência incrível com Deus, que foi quando Deus me trouxe a memória novamente, que qual era o meu chamado, que o chamado da minha mãe, que era de ganhar almas, tinha passado por mim, tinha passado para mim, e é aquilo que eu tenho que fazer. E foi quando aconteceu uma situação, que eu e minha noiva ajudamos um mendigo na rua, e aquilo ali começou a arder no meu coração, e aquilo ali veio na minha mente o que realmente Deus queria da minha vida, que era para mim conquistar o máximo de almas que eu
que eu poderia conquistar. E eu lembro que minha mãe era assim, minha mãe não tinha tempo ruim, não tinha momento ruim, não tinha cansaço, não tinha nada disso. E foi assim que eu descobri que acendeu novamente aquela chama no meu coração, que é de ir de pregar o Evangelho. E é essa vontade que eu tenho. Quando eu vejo uma pessoa se convertendo, aquilo arde meu coração de uma forma gigantesca. Aquilo ali para mim já ganha tudo, já não precisava ganhar mais nada. E é dessa forma que eu realmente entendi qual é o chamado de Deus na minha vida, porque aquela vontade começa a arder no seu coração de uma forma tremenda, que você não consegue entender o porquê, mas você se sente realizado. É esse o chamado de Deus. Muitas pessoas se sentem realizadas pregando, louvando, amo pregar a palavra de Deus. E sim, quero ser um pastor, quero ser um missionário, mas o intuito de tudo isso é que eu ganhe almas para Jesus. E que você também encontre o seu chamado. Que o seu chamado você não perdeu. Ah, mas eu não sei. Não, todo mundo tem um porquê aqui na terra. Você não veio só de passagem. Ah, eu vim só de passagem. Ah, eu vim só de passagem aqui na terra aqui. E aí quando der o tempo eu vou morrer e acabou e não deixou nenhum legado aqui. A gente tem que fazer o máximo de possível para conseguir almas para o reino de Deus. Senão de nada vale a gente ir na igreja, a gente ficar fazendo aquilo, de nada vale. E é isso que Deus tem mostrado para mim. Eu fico feliz do que Deus tem feito para mim na minha vida. Eu ainda até um pouquinho eu fiquei meio assim, porque eu não comecei a fazer dessa forma antes, quando eu era mais novo. Mas eu entendi que o que Deus tinha para mim era para hoje, era para agora, no tempo de Deus. E no tempo de Deus não tem erro, não tem coisa errada, não tem nada disso. Quando é no tempo de Deus. Então, se você está atrás do seu chamado, se você acha, meu chamado nunca vem, seu chamado vai vir sim. Então você vai ter que estar pronto também. Porque a obra de Deus é grande, muito grande. E poucos são aqueles que ficarão de pé. Um momento tão difícil, vai ser difícil mesmo. As pessoas que querem falar do amor de Cristo. Porque a gente vê tanta coisa aqui na internet, notícias, que a gente vê tudo aquilo. Nossa, mas por que aquilo? Simplesmente o amor de muitos se esfriou. E que o nosso amor não venha se esfriar em Cristo. E que se nós tivermos um chamado, se nós tivermos um legado, que você vai ser impactado por esse chamado. E que você possa fazer a obra de Deus. Que vocês fiquem com essa palavra. Que Deus fale com vocês tremendamente, como tem falado na minha vida. Que vocês fiquem com Deus. E compartilha, curte e se inscreva no meu canal. Que no nome de Jesus, essa geração é uma geração eleita. E fiquem com Deus. Amém.